Olá pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos estudar a ruptura da homeostase nutricional. Então nós vimos o funcionamento básico do sistema digestório, como ele é regulado, e agora a gente vai ver um mau funcionamento. Vamos estudar, por exemplo, as doenças de refluxo, que podem causar então esofagite, gastrite aguda, crônica, relação com neoplasias do sistema digestório e por fim nós vamos ver apendicite. Então eu selecionei aqui as mais prevalentes, a gente mais escuta falar para a gente aprofundar o nosso estudo. Vamos começar então com a esofagite de refluxo. Então notem aqui, eu tenho as principais causas relacionadas ao refluxo. Então esofagite significa, quando eu tenho geralmente esse final ite, uma inflamação. Então notem, aqui eu tenho o esôfago, aqui eu tenho o esfíncter esofágico inferior, que comunica a passagem do bolo alimentar em direção ao estômago. Então, na esofagite de refluxo, nessas doenças que causam então refluxo e geram essa inflamação, o conteúdo do gástrico, ácido clorídrico, ele vem para cá, ó. Ou seja, eu vou ter um mau funcionamento desse esfíncter esofágico inferior, eu vou ter então um epitélio que não está adaptado para receber um conteúdo gástrico. Então, aqui a mucosa do estômago, ele vai ter, além de muco, ele vai ter uma capa protetora que não permite que essa acidez, em torno de 2, cause danos ali no estômago. Agora, quando esse conteúdo vem para cá, este epitélio que vocês estão vendo aqui em destaque no esôfago, ele não está preparado para receber essa acidez. Ele está preparado ali para ter aquelas ondas peristálticas e comunicar a faringe até o estômago. Então eu vou ter uma diminuição de reparo, visto que está chegando um conteúdo que não deveria estar ali, ok? Então o reparo não é suficiente nessa parede esofágica. Também está relacionado aqui causas com esvaziamento gástrico tardio. Esvaziamento gástrico tardio significa que esse quimo, que é a mistura entre o ácido clorídrico e o bolo alimentar que chegou em direção aqui ao estômago, ele vai formar o chamado quimo. É aquela mistura entre o ácido clorídrico e o bolo alimentar. E ele vai em direção à válvula pilórica. Então, lembra que eu mostrei ali o esfíncter esofágico inferior, ou válvula cárdia? Agora eu tenho a válvula pilórica. E essa válvula pilórica ela deve abrir e passar esse conteúdo gástrico em direção ao duodeno. No caso aqui na esofagite de refluxo, eu vou ter um esvaziamento gástrico tardio, ou seja, eu vou ter uma maior tempo de ação do ácido clorídrico no estômago, que se tiver algum problema aqui nessa válvula entre o estômago e o esôfago, essa aqui que eu mostrei, né, vai causar um dano maior na parede esofágica. Então, demorar muito para ter esse esvaziamento gástrico também é uma das principais causas da esofagite de refluxo. Tem também relatos de causas, das principais causas, né, a hérnia de hiato. Hérnia de hiato, pessoal, deixa eu desenhar aqui só para vocês terem uma ideia do que é. É como se fosse um saco ali. Eu tenho uma parede esofágica que é composta ali pela musculatura lisa e ela está enfraquecida. Então, eu vou ter essa dilatação, esse abaulamento aqui que eu chamo hérnia de hiato. Então, isso acaba expondo também a parede esofágica esse conteúdo gástrico, visto que eu tenho um enfraquecimento da musculatura lisa, eu tenho um rompimento de fibras longitudinais ali que vão estar atuando no peristaltismo. Certo? Bom, eu quero destacar aqui também que é um mundo à parte, essa parte aqui de ruptura da homeostase nutricional, mas eu tenho
também um tipo de esofagite que pode ser infecciosa, que é diferente dessas que eu destaquei aqui à esquerda. Essa esofagite infecciosa são causadas por 3 patógenos que eu quero destacar. São os 3 principais, não são os únicos, tá? Mas a gente tem em primeiro lugar aqui a Cândida, em segundo o herpes vírus simples e o citomegalovírus. Aqui está na ordem de prevalência. Então, estes micro-organismos, eles podem, então, causar uma inflamação, uma esofagite. Eu estou representando ali com aquelas bolinhas azuis. E esses aqui são os 3 principais. Então, eu tenho estas causas aqui que eu discuti com vocês, que são as principais da esofagite de refluxo, que entra nesse grande grupo das doenças de refluxos, né? E essa esofagite infecciosa pela infecção de um fungo, a causa candidíase, e 2 vírus, o herpes vírus simples e o citomegalovírus. Então vão causar ali lesões, vão desencadear um processo inflamatório, às vezes vai ter um processo erosivo ali naquela região. Então, a partir da endoscopia digestiva alta, o gastroenterologista consegue verificar e fazer o seu diagnóstico a partir de outros exames também. Bom, ainda continuando aqui na esofagite de refluxo, olha só, isso pode causar aquele extravasamento ali de ácido clorídrico, né, que eu comentei com vocês, uma necrose superficial ou até mesmo ulceração. E lembrem, quando a gente está falando aqui de esofagite e também outras alterações do sistema digestório, a gente está falando de processos inflamatórios. Então notem que aqui no esôfago eu vou ter um espessamento do epitélio, ou seja, ele fica mais grosso e o lúmen, ou seja, o local que deve passar o bolo alimentar para eu ter ali depois aqueles movimentos peristálticos, ele vai estar menor o lúmen, porque a parede ficou mais grossa, ficou mais espessa. Então, os sintomas que aparecem é a disfagia. Disfagia significa, vou botar aqui, ó, dificuldade ao engolir. Por que será, pessoal? Eu tenho espessamento do epitélio. Obviamente fica mais difícil esse processo de deglutição. Pirose significa queimação, aquela sensação de azia, justamente quando está passando o ácido clorídrico numa grande quantidade ali, porque aquela válvula não está funcionando bem. E a gente tem que lembrar que quem está protegido para receber o conteúdo ácido é o estômago, que também pode sofrer lesões ali em situações como abuso de álcool, uso extensivo de anti-inflamatórios não esteroidais, mas ele está preparado num indivíduo normal. Agora, este epitélio esofágico, mesmo numa pessoa normal, ele não está preparado aqui para receber o ácido clorídrico. Então eu vou ter aqui sensação de dificuldade ao engolir, a disfagia, essa azia, eu vou botar aqui também queimação, que é aquela sensação ruim, né, que a gente sente aqui queimando tudo nessa região do pescoço, onde está localizado na parte posterior o esôfago. Regurgitação também é comum os pacientes comentarem, né, esses sinais clínicos. E estenose é a mesma coisa que esse espessamento, significa que eu vou ter uma obstrução, vai ficar menor o lúmen. Tá? Então, correlacionem com esse espessamento do epitélio também. E aqui eu quero destacar, ó, o chamado esôfago de Barré. Esôfago de Barré significa que eu vou ter uma adaptação celular. E o tipo de adaptação celular que está acontecendo neste caso aqui, do esôfago de Barré, é uma chamada metaplasia. Então existem vários tipos de adaptações celulares. Atrofia, que é a diminuição do volume celular. Hipertrofia, quando a gente faz musculação, a gente está procurando aumentar o músculo esquelético. Então aumenta o volume da fibra muscular, que é a célula do músculo. Nós temos a metaplasia, que eu vou explicar
Agora, deixa eu ver se foi todas, hiperplasia. Hiperplasia que significa o aumento do número de células. Tá? Então essas são as 4 principais. Tem outras, mas são as principais adaptações. E essa adaptação que eu quero destacar aqui, que é a metaplasia, nós temos a substituição de um epitélio dito escamoso, que é o normal, que é esse aqui, ó. Notem que é tudo bem achatadinho, tudo um do lado do outro, bonitinho. Aqui está a lâmina basal embaixo, esta linha. E eu vou ter uma adaptação celular que vai trocar um epitélio desse jeito aqui à esquerda. Por exemplo, o estímulo, né, foi um baixo pH, que veio da onde? Do estômago, né? Então essa adaptação ela vai tornar esse epitélio agora colunar. Estão percebendo aqui, ó, vou desenhar os núcleos, a lâmina basal embaixo, e ele era escamoso aqui. E a partir do ácido clorídrico, incomodando ali a parede esofágica, eu tive uma adaptação e troquei para um epitélio dito colunar. Então essa alteração eu tenho a chamada metaplasia em resposta a esse pH que está ácido. Então por que isso acontece? Porque aqui eu tenho um epitélio. Deixa eu botar aqui. Opa, tá falhando meu. Vamos, iPad, não me abandone. Tá me abandonando. Volta. Voltou. Sensível. Aqui eu tenho um epitélio sensível, esse tipo de epitélio escamoso, ok? Então quando eu tenho essa lesão devido ao refluxo ali do ácido clorídrico na parede esofágica, eu tenho um epitélio colunar que é mais resistente. Algo importante para vocês entenderem aqui. Metaplasia não significa que é sempre eu trocar um epitélio escamoso por um colunar. Depende do tecido que a gente está falando. Por exemplo, o tabagismo é ao contrário. A pessoa tem um epitélio colunar e depois ele se torna mais escamoso pela agressão ali das substâncias do cigarro. Então depende se eu ir de um lado ou para o outro, o tecido que a gente está falando. Mas metaplasia, o conceito, ok? O conceito significa que eu vou alterar um epitélio por outro. Para eu saber que epitélio é esse e o que ele virou, eu tenho que saber o determinado órgão ou tecido. Aqui, no esôfago de Barré, é do epitélio escamoso para o colunar, ok? E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Esse esôfago de Barré pode evoluir para um câncer? Agora aquela pausa dramática que eu vou tentar fazer na videoaula. Enquanto eu procuro aqui a figura que eu quero, vocês vão pensando. E agora eu vou dar a resposta. Sim, a resposta é sim. Olha só, eu tenho um epitélio escamoso aqui, ó, tudo bonitinho, achatado, um do lado do outro. Daí eu tenho uma esofagite, um processo inflamatório acontecendo. Estão vendo aqui essas bolinhas laranjas? Representa ali que tem substâncias, citocinas inflamatórias, células inflamatórias, que tem algum tipo de agressão. Bom, aquela agressão continuou e o esôfago se adaptou a partir de uma metaplasia e gerou aqui aquele epitélio colunar. Saiu, pessoal, olha só, do epitélio escamoso e foi para o epitélio colunar. Acabou evoluindo para uma displasia, que são alterações anômalas dessas células. Notem que tem célula de tudo que é tipo aqui, ó. Tem uma maior, tem uma menor, tem escamosa, colunar, tá tudo meio bagunçado. Então esse esôfago de Barré é uma lesão pré-cancerosa. Não é um câncer, mas pode evoluir aqui para um carcinoma esofágico. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho a divisão descontrolada, desculpe, dessas células do epitélio que vão gerar então um carcinoma, um tumor maligno que é sinônimo de câncer. Outras causas que estão relacionadas. A gente não podia deixar aqui de falar do álcool. O álcool tem essa possibilidade de atravessar as membranas. Obviamente a gente lembra sempre do fígado, né? É porque é onde ele é metabolizado.
Mas como ele consegue atravessar membranas, ele pode ir para o sistema nervoso, para o sistema respiratório, para qualquer tipo de tecido dependente da alcoolemia, da concentração de álcool no sangue. Então ele consegue ir para tudo que é lugar, né? E inclusive, como a pessoa está bebendo, né, vai passar pelo esôfago e vai causar danos ali. Líquidos muito quentes. E aí a gente entra no chimarrão fervente. O meu avô que tomava um chimarrão que, meu Deus, tu botava a boca ali e grudava o beiço, né? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, porque acima de 70 graus Celsius já é uma temperatura muito elevada que pode, a longo prazo, causar essas lesões, essa metaplasia. E então a gente deve evitar líquidos muito quentes. Não tem nada em relação a problema aqui o chimarrão, tá? O problema é que no chimarrão de alguns Galdéries aí, como o meu saudoso vô, ele tomava muito quente. Tabagismo, ok? Tabagismo também, além de câncer nos pulmões, enfisema, ele aumenta o risco de vários outros tumores, ok? Então, rouquidão, outras alterações na própria fala, na laringe, enfim, o esôfago não é poupado também. Infecções, então aqui a gente está vendo outras causas, né? E também uma intubação gástrica prolongada. Então, essas lesões mecânicas também podem ser alvos, né, dessas alterações que podem culminar para uma neoplasia. Agora, avançando no sistema digestório, nós temos aqui a famosa gastrite. Eu tenho várias classificações, mas eu quero chamar a atenção aqui da gastrite aguda e crônica, tá? A gastrite aguda, ela é transitória. Então, as causas estão relacionadas com o abuso de anti-inflamatórios não esteroidais, chamados de AINES, álcool, tabagismo, estresse, infecção sistêmica são algumas das causas. A gente pode botar aqui também abuso de café. Tem uma relação, a gente sabe disso, né? Uma pessoa que tem gastrite, ela tem que maneirar aqui no cafezinho. Eu não tenho gastrite, que bom, eu adoro café. Qual é a relação disso, pessoal? É que o café, ele estimula a célula G. E a célula G lá do estômago produz a gastrina. Então o café estimulando a célula G aumenta a concentração deste hormônio, da gastrina, e a gastrina faz o quê? Aumenta a concentração de ácido clorídrico. Estimula as células parietais a liberarem, secretarem mais o ácido clorídrico. Então, o grande problema aqui é que na maior parte do tempo o paciente não tem dor, ele é assintomático. Então, ele tem, às vezes, alguns episódios de dor epigástrica, mas na maior parte do tempo ele não se incomoda com aquelas alterações. Então, a importância de fazer, né, exames periódicos para avaliar se está tudo bem, ter uma alimentação saudável, exercícios, tudo isso auxilia numa visão de saúde, né, boa da pessoa, nesse sentido. Então, esses exames, check-ups, de forma geral, auxiliam esses diagnósticos mais difíceis em relação à falta de sintomas. Então, quando eu tenho aqui um aumento de ácido clorídrico, por esses diferentes motivos aqui, que eu comentei com vocês, e até esse efeito direto do café, eu vou acabar diminuindo aquela camada protetora de muco, da mucosa gástrica, e eu vou ter uma lesão mais efetiva desse ácido, que antigamente faria só uma proteção, no sentido ali, proteção não é a palavra, auxiliaria a digestão, por exemplo, de proteínas, transformando o pepsinogênio em pepsina, e esse ácido clorídrico agora, como ele está em grande quantidade, diminuiu a camada de muco por aqueles diferentes motivos, imagina o álcool, esses anti-inflamatórios, e agora eu tenho ácido clorídrico machucando a mucosa gástrica. Então isso leva
uma diminuição do fluxo sanguíneo nessa região da mucosa e, posteriormente, ruptura e lesão direta da mucosa. Então, uma diferença bem importante que a gente vai ver daqui a pouco, as úlceras, que podem ser pépticas ou duodenais. Gastrite, notem que tem o mesmo final it. Eu estou falando aqui de um processo inflamatório. Só que na gastrite eu tenho tipo um arranhão. Imagina assim uma lesão, está acontecendo ali, como se fosse uma ralada de joelho, sabe? E uma úlcera, daí, bom, a pessoa se escalavrou aí, sei lá, na rua, o joelho ficou todo em carne viva. Então é um buraco, é uma ferida quando eu falo de úlceras. E gastrite é um arranhãozinho, sabe? Não que não seja um problema, tá? Mas essa é uma visão importante para a gente diferenciar gastrite, úlcera. A gente vai ver agora a gastrite crônica e é bom a gente diferenciar isso de forma bem pontual. A gastrite crônica, nós temos aqui as causas principais. Helicobacter pylori, causas imunológicas, onde eu vou ter uma gastrite autoimune, isso acaba afetando ali as células funcionais estomacais, pode gerar até uma anemia perniciosa. Já ouviram falar disso? Anemia perniciosa. Essa anemia perniciosa significa que eu vou ter a falta do fator intrínseco. Eu até comentei com vocês na outra aula, o fator intrínseco é fundamental para eu conseguir a ligação da vitamina B12 e absorver lá no duodeno. Quando eu tenho anemia perniciosa, por exemplo, de causa imunológica, eu vou ter um ataque de células do sistema imune. Aqui, ó, vou fazer um X no fator intrínseco. Então eu não vou conseguir absorver B12, porque eu só consigo absorver no complexo. Doença de Crohn também é uma causa de gastrite crônica e também atonia. Bom, eu quero destacar aqui que na maioria dos casos de gastrite crônica, o fator-chave aqui é é o H. pylori, Helicobacter pylori. Então essa gastrite crônica, ela é diferente da aguda porque não é transitória, ela tem uma evolução mais lenta, causa atrofia, lembra? Diminuição do tamanho celular, causa também metaplasia epitelial, aumenta o risco de carcinoma, agora de câncer estomacal, e também está relacionado com uma hipocloridria gástrica, com uma diminuição dos níveis de ácido clorídrico nessa região. Isso a longo prazo. Tá? Então a clínica está relacionada com náuseas, vômitos, desconforto, muitas vezes assintomáticos, né? A pessoa acaba tendo crises e daí aparecem esses sintomas, mas muitas vezes, né, não aparece um sintoma evidente. Quando aparece, né, esses sintomas evidentes, já tem ali uma lesão mais aprofundada no sentido que tu vai ter, né, a presença, por exemplo, do micro-organismo, que é 90% dos casos relacionados aqui à gastrite crônica, que é o H. pylori, e ela está presente aqui no estômago, principalmente nessa região aqui, ó, que eu estou circulando, que é o chamado antro do estômago, tá? Então 90% dos casos da gastrite crônica, tem os outros, imunológica, doença de Crohn, enfim, só que na maioria é causada pelo H. pylori. Então é importante fazer uma endoscopia, muitas vezes fazer uma biópsia, fazer uma investigação para saber se tu é H. pylori positivo ou negativo. Se tu for positivo, tu tem que fazer lá um tratamento com a utilização de 2 antibióticos, utilização de omeprazol. O omeprazol, pessoal, para quem não sabe, é aquele medicamento que todo mundo já ouviu falar, né? Mas é conhecido como inibidor da bomba de prótons. Ou seja, nas células parietais eu libero prótons, o H+, e Cl-. E lá formo o ácido clorídrico, forma aquela sopa, né? Que eu chamo de quimo, juntamente na presença do bolo alimentar. Então, quando acontece esta inibição da bomba de prótons, eu vou diminuir a acidez estomacal. É assim que atua, né, esses medicamentos, omeprazol, pantoprazol e derivados.
E olha que interessante, a maioria das bactérias, se a gente, sei lá, comer ou tomar um negócio que está contaminado com determinadas cepas ali bacterianas, a pessoa engoliu, fez a deglutição, chegou no estômago. A maioria dessas bactérias acabam morrendo, elas não sobrevivem à acidez estomacal, mas o H. pylori sobrevive. Olha só, ele tem um mecanismo bem interessante que eu quero explicar para vocês. Ó. Essa bactéria, H. pylori, tem uma enzima chamada urease. E essa urease quebra a ureia em 2 moléculas de amônia, ali no cantinho, ó, e libera também CO2. Essa amônia junta com ácido gástrico, que tem o ácido clorídrico, e forma o cloreto de amônio. Então, em volta dessa bactéria, imaginem aqui, ó, em volta, eu vou ter esse cloreto de amônio que vai neutralizar a acidez. Essa bactéria consegue sobreviver nesse ambiente inóspito que é a acidez do estômago. Notem que essa bactéria tem flagelos, ela estimula a agregação plaquetária, está relacionado com a coagulação, e tem também peptídeos pró-inflamatórios, como o lipopolissacarídeo, LPS, e alguns genes aqui que eu destaquei embaixo, o CAGA e o VACA, que são peptídeos pró-inflamatórios. Então, como a gente está falando gastrite, it, inflamação. Só que aqui é um tipo de inflamação crônica. Então, eu vou ter a presença aqui de linfócitos. Já na inflamação aguda, eu tenho a presença mais de neutrófilos. Então, muda a resposta inflamatória, se ela é aguda ou crônica. Tenho certeza que vocês já viram as diferenças das inflamações. E essa bactéria H. pylori, ela fica na camada mais superficial ali da mucosa. Então, ela tem acesso aos nutrientes e ela vai se multiplicando. É bem importante saber se a pessoa é H. pylori positivo ou negativo. Por quê? Evoluindo aqui na parte estomacal e indo para a duodenal, nós temos as úlceras. Eu comentei com vocês, a gastrite é mais aquele arranhão, e a úlcera, olha só, um buraco aqui, né, forma uma cavidade que pode chegar até mesmo na camada muscular ali da parede estomacal. Então eu posso separar em úlcera péptica, que está afetando aqui o estômago, e duodenal, que é esse buraco aí nessa região aqui do duodeno, do intestino delgado. Então, úlceras são comuns em etilistas, tabagistas, e eu vou ter aqui uma exposição grande do suco gástrico, que eu vou ter HCl, o ácido clorídrico, a pepsina, que é aquela enzima que inicia a digestão de proteínas, e eu vou ter aqui associação de agentes ambientais e imunológicos. Então, para acontecer essas úlceras, eu vou ter um desequilíbrio entre as defesas e as forças lesivas. E aqui eu destaco para vocês essas forças lesivas. Eu vou ter uma hiperacidez, um aumento do número de células parietais. As células parietais são essas que secretam o ácido clorídrico. E também um aumento da gastrina, que é aquele hormônio que estimula a célula parietal. Então eu vou aumentar bastante o ácido clorídrico. O uso crônico de anti-inflamatórios não esteroidais, cigarro, álcool, hipercalcemia, aumento dos níveis de cálcio, por um aumento, por exemplo, do PTH, do paratormônio. Isso também está relacionado com essas forças lesivas. E eu vou ter aqui uma diminuição dessas defesas. Eu vou ter uma secreção ineficiente aqui de muco, eu vou ter uma secreção de bicarbonato também que não vai conseguir tamponar essa acidez estomacal, eu não vou ter uma regeneração e um fluxo sanguíneo adequado para a proteção ali do estômago. Então quem está ganhando são as forças ditas lesivas e pode gerar então as úlceras. O chamado carcinoma gástrico, que é um tipo de câncer no estômago, é o mais comum, em 90% dos casos. Existem outros tipos de cânceres estomacais, mas esse é o mais comum, tá? Então eu vou chamar a atenção de vocês. O prognóstico não é bom, é ruim. Então em 5 anos a sobrevida, né, acontece em 5 anos em torno de 20%, então é uma taxa bem
bem triste, né, em relação ao carcinoma gástrico. A sobrevida, então, depende de vários fatores, mas em 20% dos casos, né, não passa de 5 anos. É bem grave, né, um carcinoma gástrico. Até agora lembrando, teve o MC Catra, né, o funkeiro, ele morreu de câncer no estômago, né, e tinha abaixo de 50 anos. Então, as causas são diversas e eu quero chamar a atenção aqui de algumas. A dieta tem uma relação direta com a falta de refrigeração. Hoje é meio difícil a gente pensar, né? Mas décadas atrás não era todo mundo que tinha geladeira. Então, essa refrigeração, a conservação dos alimentos era bem diferenciada, né? Então, esses alimentos eram conservados com alto conteúdo de sódio e eles viram em trabalhos que essa relação da falta de refrigeração, diversos motivos, mas o que está bem relatado é o alto conteúdo de sódio na conservação desses alimentos. Então, eles viram, as pessoas morriam bastante de carcinoma gástrico, sei lá, 50, 60 anos atrás. Imaginem isso. E quando teve a chegada em massa, né, da refrigeração, eles viram que diminuiu a incidência desse tipo de câncer do estômago. Por quê? Bom, eles viram que a geladeira estava no processo ali. Mas, enfim, é só a temperatura que está envolvido e eles conseguiram, a partir de estudos, ver que o alto conteúdo de sódio, imagina que as pessoas não tinham geladeira e comiam carne processada, charque, né? Então era um alto conteúdo de sódio. E eles correlacionaram que um alto conteúdo de sódio tem a ver aqui com câncer estomacal. Tá? Mas tem outros fatores também relacionados à falta de refrigeração, à proliferação bacteriana e assim por diante. Conservantes, esses alimentos processados com muitos conservantes estão relacionados também. Álcool e tabaco, sempre aqui, né? Olha, aumenta o risco de 1,5 a 3 vezes. Lembra que eu falei que é importante saber se era H. pylori positivo ou negativo? Então, é um agente carcinogênico o H. pylori. Gastrite autoimune. Então, eu dei uma explicação que a gastrite autoimune pode afetar células específicas e dei um exemplo do fator intrínseco, mas pode afetar outras células também e também ser um fator de risco aqui para o carcinoma gástrico. Agora, avançando para o intestino, nós temos a doença inflamatória intestinal. A gente vai ver duas aqui, a doença de Crohn e a colite ulcerativa. A doença de Crohn, ela está relacionada com a presença de granulomas que acontece principalmente no intestino delgado e parte do cólon. E isso apresenta, então, granulomas, que é diferente na colite ulcerativa que não tem esses granulomas. Granulomas é isso aqui, ó. Eu vou ter um agente estranho, que pode ser imunológico ou bacteriano, por exemplo, e eu vou ter em volta daquele agente células de defesa. E esta deposição aqui, ele circular, é um mecanismo de defesa do nosso corpo para tentar conter aquele agente estranho, que pode ser de diferentes naturezas. Então, isso aqui, ó, é um granuloma, só para vocês entenderem melhor. É muito comum na inflamação crônica, e esses granulomas acontecem e também são úteis no diagnóstico da tuberculose. Então é bem comum esses granulomas e também o tipo de lesão que acontece lá na tuberculose, que forma também a necrose dita caseosa, né? Semelhante a queijo. Na doença de Crohn, que é essa doença inflamatória, tem a presença aqui de fístulas, físturas. Então, em crises, pessoal, esses pacientes podem apresentar diarreia, febre, perda de peso, intercalada por períodos assintomáticos. Então, notem que tudo que a gente está vendo aqui, muitas dessas alterações da ruptura homeostase nutricional não apresentam sintomas claros, né? Muitas vezes são esparsos,
Aqui no caso da doença de Crohn, somente em crises que vão apresentar esses sintomas, então a importância dos check-ups periódicos. E a outra doença inflamatória intestinal é a colite ulcerativa. Então é limitada ao cólon. Então notem aqui as lesões, ó. Aqui o intestino grosso e vocês estão vendo aqui, eu nem preciso circular, né? Então, cheio de lesões e um processo inflamatório bem acentuado. Ela é do tipo não granulomatosa, então lembre que não tem aquele aglomerado de células inflamatórias e de defesa em volta. Manifesta-se em adultos jovens, podem então estar relacionados com sintomas sangue nas fezes, né, uma diarreia sanguinolenta, e também aumenta o risco de carcinoma, agora do intestino. Então tem um exame que ele não é muito específico, mas auxilia, né, porque muitas vezes esse exame que a gente fala aqui é a colonoscopia, muita gente não fica, como é que se diz, satisfeito em fazer, é muito invasivo. E a diarreia sanguinolenta ela pode ser, então, em alguns casos, de ser nessa triagem, né, no sangue oculto, meu iPad, sangue oculto nas fezes. Ou seja, a presença de sangue nas fezes é algo que pode ser uma triagem importante. Apesar de não ser muito específico, é um exame ali inicial. E daí pode fazer um exame mais invasivo, que é a colonoscopia. Bom, aqui em relação ainda ao intestino, agora no grosso, um tumor maligno chamado de carcinoma coloretal, que é o adenocarcinoma, vocês estão vendo aqui já a retirada cirúrgica, né, de parte do intestino, e aqui essas lesões, ó. Assim, pólipos, são hiperplasias ali, que vocês estão vendo, e pode evoluir aqui para algo mais grave. Então a patogenia depende se a forma é hereditária ou não. Como assim, professor? A maioria desse tipo de carcinoma coloretal é esporádico, não tem uma causa bem definida. E nós temos mais duas, a familiar e a hereditária. Parece igual, mas não é. Familiar significa sei lá, um parente bem distante. Ah, meu tio, avô já teve e morreu de câncer coloretal. Mas tu nem conhece, nem viu, nem sabe direito que geração ele veio. E um câncer hereditário aqui do intestino grosso, são casos diretos, de primeiro ou segundo grau. Tua irmã, o teu irmão, a tua mãe, a tua avó, algo próximo, bem próximo, e isso é o carcinoma coloretal hereditário. Daí nós temos a polipose adenomatosa familiar e a síndrome de Lynch. Essas são hereditárias e daí é muito importante o rastreio, né? Porque para investigar pessoas que não têm casos relacionados, é recomendado depois dos 40 anos, a cada 5 ou 10 anos, dependendo ali do perfil do paciente, para fazer esse exame que é invasivo, a colonoscopia. E nesses pacientes que têm esses casos hereditários, tu tem que fazer muito mais seguido, tu tem que ter uma investigação muito mais minuciosa. Tá? Então, se vocês tiverem ou conhecerem pessoas que têm o carcinoma coloretal e tem casos, vários casos na família, provavelmente é esse hereditário. Daí tem que fazer check-up, tem que ir no médico investigar, no oncologista, para não ser tarde demais, porque ele acaba sendo muito agressivo e quando está no estágio mais avançado, no estágio final, 4, tu já tem metástase, tu já tem vários agravantes, né? Então isso está relacionado à patogenia com menor conteúdo de fibras na alimentação, maior conteúdo de carne vermelha, né? Então a gente tem que cuidar. Eu, por exemplo, adoro churrasco, eu tenho que maneirar, né? Porque tem essa relação com alto conteúdo de carne vermelha. Diminuição dos níveis de vitaminas, também dietas hipocalóricas, tem alguns estudos mostrando. Então, tem vários trabalhos ainda em andamento que estão tentando relacionar, mas quando a gente tem uma doença
multifatorial, no caso aqui do carcinoma coloretal esporádico, né, são várias coisas em conjunto que estão atuando ali. Mas destaco que esse hereditário é um sinal de alerta para fazer uma triagem mais aprofundada. E por fim, eu quero falar aqui da apendicite aguda. É um processo que exige cirurgia, porque eu vou ter uma obstrução. Então, vou desenhar aqui bem miguelão o meu intestino grosso. Aqui eu tenho o cólon ascendente, está indo para cima, o transverso está indo para o lado, o descendente está indo para baixo, o sigmoide e depois o reto e o ânus. Aqui, ó, bem do lado do seco, que está do lado do cólon ascendente, eu tenho o apêndice. E essa parte central aqui que eu estou fazendo agora em azul, ó, azul não, em amarelo, ele é o lúmen do apêndice. Então, quando tem uma obstrução ali, seja por fecalito, fezes, neoplasias, resíduos vegetais como sementes, isso pode aumentar aqui a pressão intraluminal do apêndice, causar uma lesão isquêmica, com a diminuição ali do fluxo sanguíneo, e uma invasão bacteriana. Então, esse apêndice ele pode estourar, perfurar ali e aparecer as bactérias que estavam ali e se proliferaram nessa situação de inflamação. Ó, lembra de novo, apendicite, inflamação. Essas bactérias foram para a corrente sanguínea e daí eu tenho uma sepse. Então a clínica está relacionada com uma leucocitose, que é o aumento do número de leucócitos, dos glóbulos brancos, aquelas células de defesas, certo? Justamente para tentar combater essas bactérias que foram para o sangue, né? Então eu vou ter um aumento principalmente de neutrófilos, uma neutrofilia, uma dor periumbilical direita, que é característico da apendicite, né? Bem aqui na região entre o umbigo e a crista ilíaca, num ponto específico que o médico acaba fazendo esse exame clínico, tem essa dor periumbilical. Tem algumas disposições diferentes do apêndice, às vezes ele está mais para trás, mais para o lado, mas essa dor é característica aqui do lado direito. Muitas vezes náuseas e vômitos, e é um processo emergencial. Então exige a cirurgia, é por vídeo, é algo simples, desde que o paciente procure a tempo, né? Porque quando tem essa sepsemia, principalmente em idosos, tu tem um aumento significativo da letalidade. Certo, pessoal? Aqui estão as referências que eu utilizei e eu adicionei mais informações no e-book. Abração, até mais!